Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, hoje o conteúdo da aula será focado na apresentação das atribuições técnicas em manutenção industrial, tá? Então, eu já falei com relação à última aula, né? Alguns termos técnicos aí de manutenção industrial. E hoje vou falar um pouco mais sobre a atribuição de cada um dos técnicos dentro desse aspecto aí de manutenção. Então, inicialmente, eu vou falar sobre os técnicos de manutenção industrial, os principais, pelo menos relacionados à área industrial, as atribuições técnicas de cada uma das áreas de manutenção industrial, e aí a classificação de criticidade dos equipamentos industriais, juntamente aí com a conceituação de cada uma dessas classes, certo? Muito bem, então sobre os técnicos de manutenção industrial, nós temos aí que existem equipes de técnicos de manutenção em diversas áreas, né? Como mecânica, elétrica e também aí de automação e instrumentação, né? Cada um desses técnicos tem aí as suas atribuições dentro do processo de manutenção industrial, né? Respeitando sempre aí as suas atribuições técnicas. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, né, com relação ao técnico de mecânica, né? Aqui com a mão na massa, ao técnico da área elétrica e ao técnico aqui de automação industrial, né? Então nós temos aí, em termos genéricos, né, nós temos aí esses três tipos de formação que são normalmente aí os técnicos que são aí responsáveis pela parte de manutenção industrial dentro aí de uma fábrica, tá certo? Falando aí sobre manutenção mecânica, nós temos que os mecânicos trabalham em reparo, tá? Então, manutenção e troca de equipamentos, né, que é a parte focada na mecânica. Então, os técnicos em mecânica, eles terão aí essa característica de trabalhar ali no reparo, manutenção e troca de equipamentos, né? Mas esses profissionais, eles devem possuir aí conhecimentos em processos mecânicos diversos também, né? Como processos de usinagem, lubrificação, e aí montagem e processo de solda, tá? Devido à grande variedade de processos, né, os ditos mecânicos, né, na realidade técnicos em mecânica, geralmente apresentam funções mais ramificadas e específicas dentro de uma empresa, tá? Como, por exemplo, pode-se notar os torneiros mecânicos, né, profissionais dedicados a processos de usinagem, e os soldadores, que por sua vez dedicam-se a processos de soldagem, tá? Então o cara lá, ele tem a formação, que em tese ele vai conhecer bastante sobre como reparar aí, né, uma determinada peça numa determinada máquina, né? E ele vai ter conhecimento aí de processos de usinagem, né? De processo de lubrificação, montagem de processo, mas em termos mais práticos ele fica ali mais numa área, né? O soldador vai trabalhar com solda, o torneiro vai trabalhar ali com processo de usinagem, turnos e afins aí, né? No entanto, para qualquer mecânico, é imprescindível conhecimentos em metrologia e ferramentas de qualidade total, como por exemplo os 5S. Tá? Então, parte de qualidade aí, ela também é muito presente, né, dentro aí de empresas, né, fábricas, porque é necessário se ter ali uma organização do processo para que possamos aí extrair o melhor, tendo aí a melhor aproveitamento, né, o melhor aproveitamento daquele processo, daquelas ferramentas, daquele maquinário e daquele corpo, né,
aquele quadro de funcionários ali que estão disponíveis para aquele processo produtivo, certo? Metrologia nem se fala, né? Questão aí de dimensões, né, de peças e elementos aí relacionados à fabricação ou processo de usinagem, por exemplo, né? Então, a metrologia também está muito presente aí na área de mecânica e, portanto, na manutenção mecânica. Certo? Temos também a manutenção elétrica, tá? E na manutenção elétrica, o profissional técnico em elétrica, né? Pode ser em eletrônica, eletrotécnica, enfim, é aquele que garante a alimentação de eletricidade de todos os equipamentos da empresa, tá? Então, é de responsabilidade desse profissional a manutenção dos mais diversos tipos de circuitos elétricos presentes em um processo produtivo. E isto é alcançado através da manutenção de subestações, painéis e linhas elétricas, né? Um aspecto de extrema importância para o sucesso desse profissional é a total dedicação a estudos de procedimentos, normas de segurança e cursos de prevenção de acidentes, como, por exemplo, NR10, né? NR10 aí que é de extrema importância aí para o profissional da área elétrica, né? O eletricista, por exemplo, ele já tem que ter esse tipo de curso. Temos a ICEP, que seria o Sistema Elétrico de Potência, e entre outros, né? Devido à sua exposição constantemente à eletricidade. Então, obviamente, né, o técnico em elétrica ele vai estar trabalhando aí com subestações, né? Subestações ali referente à alimentação, né, da empresa, dos maquinários ali daquela empresa, painéis de comando, né, linhas elétricas, toda a parte de instalação industrial, né, tem-se também o técnico aí da área elétrica, né, para lidar com isso. A exposição a este perigo só deve ocorrer caso haja total dedicação do profissional e da empresa em eliminar os riscos presentes. Caso contrário, vidas estarão expostas ao perigo, né? Exposição ao perigo quer dizer aí o trabalho aí com elétrica de potência, né? Trabalho em CEP, Sistema Elétrico de Potência. Então a empresa tem que ter aí todo um aparato, né? Uma infraestrutura, todos os equipamentos EPIs aí, EPCs, disponíveis para que o técnico da área elétrica possa atuar de forma segura, né? Já que é uma área aí muito perigosa, né? De alta periculosidade. Os técnicos de manutenção elétrica são fundamentais para garantir o funcionamento de qualquer indústria, obviamente, né? Se eu tenho uma indústria, o que vai ligar a indústria é elétrica, né? Daí fala, a mecânica ela vai produzir, né? Ela vai de fato fazer ali, fabricar peças, desenvolver a montagem de maquinários, mas para isso é necessário a alimentação, né? É necessário o comando elétrico para que isso ocorra. Então, perceba, as duas coisas têm muita importância e elas conversam entre si, né? Sem energia não há, por exemplo, um processo aí de um processo de contorno, retífica, fresa, né? Agora, se nós tivermos eletricidade, mas não tiver mecânica, você não vai ter aí a produção de peças. Então, enfim, uma coisa, as duas coisas são muito importantes, né? E uma empresa tem tranquilamente aí um quadro de técnicos da área elétrica e um quadro de técnicos também para a área mecânica. E daí temos também aqui, por questão aí de nomenclatura técnica e atuação, o técnico de automação e instrumentação, tá?
Os técnicos de automação e instrumentação são os responsáveis aí pela calibração e ajuste de todos os instrumentos de controle e monitoramento. Tá? Então, você tem um sistema de controle, por exemplo, de temperatura, né? E você tem que ter ali a precisão dos equipamentos, transmissores, sensores, né? Atuadores, tudo isso deve estar com uma conversão precisa e devem ter ali uma comunicação muito refinada entre si, né? E eles também fazem a limpeza aí das placas de comando e algumas programações de controladores lógicos programáveis, tá? Então, o processo industrial normalmente é muito automatizado, né, nos dias de hoje, então requer aí, por óbvio, um técnico dessa área também de automação. O papel dos técnicos de automação e instrumentação é extremamente importante para evitar que ocorram problemas nos instrumentos das linhas de produção. Eles são responsáveis por garantir o bom funcionamento de todos os instrumentos da linha de produção em uma indústria. Tá? Então, conforme eu disse, né, você tem um medidor de vazão ali, então ele tem que medir de forma precisa. Não adianta nada eu ter uma vazão de 10 litros por segundo e o medidor estar apontando ali 17 litros por segundo. Né? Tem um erro muito grande. Né? Então, um erro aí de 70% significa que alguma coisa está errada. Então, o instrumentista ele vai lá e observa, puxa, 70% de erro, será que esse medidor está com problema? Né? O que está acontecendo? Já está muito desgastado, né? Já foi utilizado por um longo período, está na hora de trocar, enfim. Ele vai ver aí a questão do problema, né? O que está gerando o problema e ver se ele consegue ali fazer algum ajuste. Opa, ajustei aqui essa determinada peça aqui e regulei. Agora ele está 10 litros por segundo de vazão, ele está medindo ali 10,2. Opa, tá um erro tolerável, né? Então o instrumentista ele vai ter aí esse cuidado, né? Tô lendo a temperatura. Puxa, temperatura aqui de trabalho, não sei se ainda continua assim, mas lá na sala de meteorologia, né, tem um ar-condicionado para manter ali a 20 graus, né, para que os equipamentos funcionassem de forma correta. Então ali tem que se ter um sensor, né, que vai realimentar o sistema e dizer, ó, realmente o ambiente está a 20 graus. Opa, não, tá aqui a 25, então baixa um pouco mais a temperatura, né? Então, essa parte aí de automação e instrumentação também é muito importante, né? Dentro da área industrial e, portanto, temos também o técnico de automação e instrumentação responsável ali por setor de manutenção. Agora falar um pouco sobre a classificação de criticidade dos equipamentos industriais, tá? A criticidade dos equipamentos industriais é a determinação da relevância, tá? O quão relevante é um determinado equipamento para a produção da indústria. E sendo assim, ela é fundamental, né? Então, por exemplo, tem um processo produtivo, né? Nesse processo produtivo eu tenho um manipulador robótico, né? Que tira uma peça de uma linha e põe na outra. Muito bem. Esse manipulador, ele gerou um problema. Puxa, ele gerou um problema. Tá. Então o que acontece? A peça que vinha de uma linha não vai para outra. Então é um problema aí com um certo grau, né, de complicação para o processo. Então essa classificação de criticidade vem aí demonstrar para nós o que isso representa aí com relação aos equipamentos industriais. E essa classificação, né, ela pode ser aí definida em 3 classes, classe A, B e C. Tá? Então nós vamos ver aqui com mais detalhes quais são as características, né, de cada uma dessas classes. Então, iniciando aí pela criticidade A,
dessa classe, né, os equipamentos e peças são aqueles essenciais para a qualidade e funcionamento das linhas de produção. Então são equipamentos que não podem faltar, não pode dar problema, né? Deu problema, troca, deu problema, repara, na hora, o mais rápido possível, né? Se possível, previne isso antes que ocorra, que a gente vai ver adiante também. Se eventualmente um desses equipamentos ou peças apresentarem defeitos e problemas, a linha de produção deve ser interrompida completamente. Isso é grave, é o caso que eu citei anteriormente do robô, né? Gerando prejuízo para a indústria. Então, puxa, tem uma linha de produção que me gera, vamos por aí, 100 mil reais por hora. Tá? Produzindo, gera 100 mil reais por hora na produção. Muito bem. Puxa, deu probleminha ali no equipamento, nesse robô ali, minha produção vai ficar parada ali por 1 hora. Puxa, perdi 100 mil reais. Né? Ah não, puxa, o problema é grave, vai ter que ficar parado ali por 8 horas, né? Um turno. Puxa, 8 horas, 8 vezes 100, perdi aí 800 mil, quase R$1 milhão, porque parou minha linha de produção, não estou produzindo. Então perceba, o grau aí de criticidade está diretamente relacionado aí à importância daquele equipamento na produção. Além disso, a qualidade do produto final pode ser comprometida por estes equipamentos ou peças que apresentam falhas. Obviamente, né, se um equipamento está com falha, ele pode comprometer ali. Questão até dimensional, se está na metrologia da área mecânica, né? Eu produzo uma peça fora de dimensão, né? Isso daí vira refúgio, né? Ou pior ainda, se eu vender para o cliente uma peça mal dimensionada, ele pode produzir, pense no setor automotivo, né? Eu vendo uma peça fora de dimensão, o cliente, confiando no meu serviço, vai e monta um carro, né? Linha de produção daí da empresa de carros, e daí aquela peça, na hora da montagem, não deu problema, mas daí começa a ter muito recall, né? Então toda hora está tendo problema, né, nos carros daquela montadora. Daí, puxa, o que está acontecendo? Ah, viu, foi ali um lote de peças que veio de tal empresa, né, empresa X, e estava fora de dimensão. Puxa, mas esse cara tá me dando um prejuízo gigante, né? Pô, não vou comprar mais peça com ele, né? Olha o prejuízo que ele tá me dando. Você perde aí, no caso aí, né, um cliente, né? Você fornecia a peça para esse cliente e o cliente perde a confiança. Então, por uma questão de manutenção, perceba. Então, essa classificação é muito importante, porque vocês podem observar que ela gera um impacto gigantesco na receita da empresa, bem como também na relação ali da empresa, da fábrica com os seus clientes, né? Então, realmente é de elevada importância essa questão da criticidade. E daí, tendo a definida, vamos para o grau aí, para a classe B, né, de criticidade. A classificação de peças e equipamentos de criticidade B diz respeito àqueles que podem gerar problemas na produção. Problemas de produção, porém, não são tão emergenciais quanto os de criticidade A. Então, supondo que esse robô, mesmo exemplo, né, que esse robô lá, ele teve um probleminha tal, só que eu posso substituir ele ali, ó, ele só tirava uma pecinha leve, né, de um ponto para outro, tá? E eu posso substituir esse robô aí por um operador. Ele vai fazer aquele trabalho repetitivo, né, que até na aula de robótica que eu passo por a turma, eu citei na semana passada, que robôs são feitos para isso, né? Eles tiram peça de um ponto, levam para outro, é um trabalho repetitivo, estressante para o operador, para o ser humano. Os robôs hoje em dia fazem, né? Mas se é um trabalho simples, puxa, esse robô é crítico, ele tirava a peça de uma esteira para colocar em outra. Mas eu tiro ele para manutenção e posso trocar ali para um operador. Eu talvez tenha que diminuir ali a velocidade de produção, mas o operador tira a pecinha daquela esteira e leva lá para uma outra esteira, de um outro processo, certo? Para um outro acabamento final, intermediário, enfim. Tá? Então nós temos aí
essa possibilidade também. Então, nesse caso, temos como definição criticidade de classe B. Mas não se engane, isso daí é importante. A criticidade B também é bastante relevante. São peças e equipamentos que, se apresentarem defeitos, não param a linha de produção, mas podem gerar retrabalho. Né? Pode gerar retrabalho. Por exemplo, robô, ele pegava a peça e levava de uma esteira por outra, uma esteira para outra, uma esteira para outra. Tá? Mas o operador, puxa, ele fica cansado, né? Tá com fome, puxa, nossa, não comi direito, tô com uma dor de cabeça. Ele vai, pega uma peça, deixa cair no chão, daí ele põe lá para outra esteira, tal. Ele comete aí algumas falhas, né? E isso, puxa, caiu a peça, deu um probleminha, ficou meio torta ali, entortou, né? Daí o que acontece? Vai lá, continua a produção, só que ela sai fora da dimensão, sai com defeito, hein? Que pode gerar uma falha futura, né? Então o que acontece? Você perdeu ali, perdeu uma peça, né? Virou refúgio. Ou ainda você consegue consertar, mas vai ter um retrabalho, né? Então isso daí pode ocorrer também. Dessa forma, vale muito a pena fazer a manutenção desses equipamentos e peças. Assim, não é necessário refazer nenhuma etapa de produção. Então faz o processo de manutenção, certo? A gente vai estudar nas próximas aulas aí os tipos de manutenção e vocês vão ver que existem diversas definições e para cada definição você tem ali uma aplicação, né? Vai ficar mais claro para a gente nas próximas aulas essa questão. E a criticidade C, nós temos ali que os equipamentos e peças nessa classe não afetam tão bruscamente a produção no curto prazo, porém podem gerar muitos problemas no longo prazo. Tá? Então, supondo ainda, o operador ele está lá substituindo o robô. Conseguiu consertar o robô no dia? Puxa, o manipulador está meio complexo, não estava tentando mexer com a programação, não era programação. Eu fui mexer na parte mecânica, vou ter que chamar lá o prestador de serviço. Então vai ficar mais um dia. Teve o prestador de serviço e o cara lá trabalhando. Né? Então se isso se prolongar ali, né? Puxa, o prestador veio? Não veio. Puxa, quando que ele vai poder vir? Daqui uma semana, um mês. Puxa, o robô vai ficar parado aí. Você tem que ponderar isso aí, né? Puxa vida. Então eu compro outro robô e deixo isso parado? Não dá, né? Então você tem que ter essa questão aí de bom senso para verificar. Pô, se eu deixar um operador lá fazendo esse processo, vale a pena? Não vale a pena? Para o curto prazo, isso pode ser benéfico porque minha linha não parou, mas para o longo prazo isso pode trazer algum prejuízo até físico, né? O estresse para o operador. E ele possa precisar futuramente aí de algum tipo de auxílio, né? Precisar sair de licença, daí eu fico sem funcionário. Então tem toda essa questão, né, que deve ser levada assim em consideração. Na criticidade C estão as peças e equipamentos que, sem manutenção a longo prazo, afetarão os equipamentos de criticidade B e C. Então aquela velha história, né? Se tem o efeito aí cascata. Se nos equipamentos aí de classe C não tiver um processo de manutenção efetivo, no longo prazo afeta o B, que já é mais relevante, e depois afeta a classe A, que é muito mais relevante, que pode parar o processo como um todo. Então, aquela história, né? Trabalho de formiguinha. Você começa ali, né, cuidando do que está pequeno. Está pequeno? Não deixa de lado só porque o problema é minúsculo, porque uma hora esse problema vai se agravar. Né? Puxa, agravou, mas agravou mais quanto? Virou um classe B, mas a gente consegue ainda, né, tocar a produção. Vamos tocando. Depois a gente corrige, né? Corrige. O que tiver que corrigir, beleza, leva. Daí gera um problema lá de um equipamento de classe A. Ferrou, parou a linha. Entendeu? E daí começa a perder muito dinheiro. Então, entre essa parte aí de correção, nós vamos ver tipo de manutenção corretiva, né? As vantagens, desvantagens, uma questão de custo aí
já é bem claro, né, que é desvantajoso, né, não tem nenhum tipo de vantagem. A desvantagem é gigantesca desse tipo de manutenção, mas enfim, tem processos que ela pode ser aplicada, né? E temos outras, preditiva, preventiva, que vai ficar mais claro aí para as próximas aulas também. Certo, turma? Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas espero que tenha ficado claro aí todos os conceitos, né, que eu tentei passar aqui para vocês. E se ficou alguma dúvida, né, alguma pergunta que vocês tenham, mandem lá no chat, né, ou manda áudio, escreve, o que vocês acharem pertinente, para que daí nós possamos manter uma comunicação aí, full duplex, né, como diria na minha área, né, bilateral, e daí operando, trabalhando dessa forma, mesmo que à distância, acredito que o processo de ensino e aprendizagem vai ser bacana aí para os senhores. Beleza? Forte abraço a todos. Até!